A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Um bom dia a todos. Como é bom declarar ao Senhor que nós desejamos esse novo e vivo caminho na presença do Pai. Esse ano Deus deu uma visão a esta igreja a respeito de renovo. Renovo. A palavra renovo, ela pode ter muitas conotações, ela pode ter muito significado na vida de algumas pessoas. Renovo, às vezes, é renovar o contrato. Aquilo que nós temos vivido diante do Senhor, nós somos, Senhor, estou declarando diante da Tua santa presença a manutenção do meu compromisso com o Senhor. Mas para outras pessoas, renovo pode ser trazer à memória aquilo que traz a esperança, trazer à memória aquilo que um dia nós já fomos diante da presença do Pai, e que foi se perdendo, foi se esfriando, e a gente fala: Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor que um dia eu encontrei, que um dia eu entendi que o Senhor me resgatou das trevas, da perdição, de uma vida que não tinha sentido, e o Senhor preencheu um vazio, uma lacuna que havia no meu peito, que é um lugar onde só Deus pode preencher. É verdade que o ser humano tenta encontrar outras respostas, mas só Deus pode preencher e tornar um ser humano pleno. A plenitude somente está em Jesus Cristo. Então renovo pode ser também isso na tua vida. O renovo pode ser uma esperança que vai vivificando no teu coração a respeito das tuas relações, da tua vida com os teus familiares, com os teus filhos. Renovo pode ser dar uma esperança para o teu casamento. Renovo pode ser um momento de perdão. Renovo pode ser ver um broto florescer mesmo no meio do deserto, porque Deus, Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas na vida daqueles que creem e o buscam em espírito e em verdade. Renovo pode ter vários significados na vida da igreja de Jesus, mas cada um de nós vamos tomar posse dessa visão para que nós possamos ser transformados à imagem e semelhança do Pai. Essa visão é para que nós possamos chegar ao final deste ano e entendemos que nós fomos transformados de glória em glória à imagem e semelhança do Pai, que Ele se fez presente em nossas vidas porque nós o buscamos com sinceridade de coração. Por isso que se chama florescer, reflorescer, onde aquela planta não só mais tem espinhos, mas tem rosa, tem perfume, tem algo para exalar e para revelar a beleza da santidade do Senhor, que habita no Santo Espírito daqueles que buscam em espírito e em verdade. Aqueles que decidem fazer que Jesus seja verdadeiramente habitação no seu ser. Porque é maravilhoso quando nós abrimos as Escrituras Sagradas e vemos que Deus, Ele visitava o seu povo. Ele visitou Moisés, Ele deu uma promessa, Ele faz uma aliança com o seu povo, Ele cobre o povo à noite com a sua proteção, faz eles caminharem no deserto, mas um dia Deus deseja se revelar na plenitude da carne, como homem, andando como o homem, o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem, a verdadeira natureza que o ser humano deveria revelar, e ele se torna um exemplo. Mas um dia ele ascende o céu, mas o Espírito que estava em Jesus é prometido à igreja do Senhor. Enviarei o Consolador, enviarei o Espírito, e o Espírito está sobre a igreja do Senhor, o Espírito está sobre a tua vida, sobre a minha vida. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre a tua vida. E às vezes nós não tomamos posse, nós não abrimos olhos para essa novidade de vida que nós temos em Jesus Cristo, que nós temos em Deus. E a convocação deste ano é para que os nossos olhos estejam abertos, para entender que nós precisamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo. Renovar é, como eu falei, pode ser a manutenção e falar: Senhor, assino um contrato para continuar o meu compromisso com o Senhor, de crescimento espiritual. Mas talvez esse renovo seja: traga à memória aquilo que me trouxe a esperança de um dia ter entregado a minha vida a Ti, Jesus. Você sabe a tua realidade. E eu queria que nós pudéssemos ler juntos Levítico capítulo 26, verso 10.
Amém? Levítico 26, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Eu vou repetir. Levítico 26, verso 10. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. A antiga colheita era ruim, não alimentou, não saciou a necessidade, sim, mas Deus quer derramar um novo, e você precisa se livrar das coisas que você está, as velhas coisas, para dar espaço para um novo de Deus. Feche seus olhos. Santo Deus, Espírito Santo, nós temos a convicção que o Senhor está aqui neste lugar, porque nós viemos buscar te adorar, buscar a tua santa presença, e pedimos que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida neste momento com abundância, para transmitir aos meus irmãos, às minhas irmãs, amigos e amigos que nos visitam nessa manhã, com poder, com ousadia, a tua santa palavra. Santo Espírito de Deus, toque os corações, quebrante corações, e que nós, juntos como igreja do Senhor, sejamos terra fértil para receber a semeadura da tua palavra, e que ela possa florescer nos nossos corações e dar frutos, e frutos em abundância. Em nome de Jesus, amém. Há uma demanda em nossas vidas, quando nós precisamos fazer uma transição, quando nós precisamos inaugurar um novo ciclo em nossas vidas. Eu gosto muito de falar isso, de novos ciclos, porque isso renova a nossa esperança, renova a nossa visão, renova o nosso compromisso com a nossa existência, para aquilo que nós desejamos caminhar e prosperar e ir adiante. Por exemplo, quem não gosta de dar uma renovada no guarda-roupa? Se você pudesse receber um ticket e falar assim, ó, eu tenho a possibilidade de renovar. Quem não teria a alegria de falar assim, ó, você vai ganhar uma viagem para você renovar o teu gás aí para o novo ano? Gente, novos ciclos nos dá enche a gente de alegria para a gente buscar algo novo, coisas novas. Fala assim, nós estamos saindo dessa mesmice, né? As mulheres gostam de pintar o cabelo, corta cabelo, né? Nós homens não temos tantos recursos, né? A gente tenta, né? Eu de vez em quando eu tento dar uma pintada na barba, que está meio branca, né? O cabelo está preto, o pessoal, você pinta o cabelo? Não, aí eu pinto a barba, que é uma boa desculpa, né? Mas às vezes a gente tenta renovar, a gente tenta mudar a aparência, a gente gosta de coisas novas, porque dá um gás, dá uma alegria na vida da gente. Isso faz parte de renovações que a gente gosta de viver. É ruim você falar assim, olhar assim, não mudou nada na minha vida. Fala a verdade, se você gostaria de falar assim, nossa, passaram-se 10 anos e nada mudou na minha vida. Será que isso traz alegria? A gente sempre gosta de caminhar. Fala assim, nossa, eu continuo junto de Deus, mas olha só como eu cresci na presença do Pai. Eu não estou falando que a gente tem que revolucionar e deixar de ser quem nós somos, mas entender que renovo é ir adiante, é ir além, viver coisas novas, porque nós estamos caminhando, nós estamos crescendo. É muito bom isso. E nós precisamos viver esse desejo de mudança nas nossas vidas. A Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. É uma transformação gradativa, é uma santificação que nós vamos vivendo nas nossas vidas. Nós nunca deveríamos pensar em regredirmos na presença do Pai, mas sempre cada vez mais que nós vamos estreitando a nossa relação com Deus, nós vamos conhecendo mais a Ele, conhecendo o seu caráter, e o caráter dele vai impregnando na gente, porque a gente vai ficando parecido com aquelas pessoas que nós vamos convivendo. E se nós convivermos verdadeiramente com o Pai, o caráter do Pai vai cada vez mais estar impregnado na gente, em nome de Jesus. Mas
o texto de Levítico, na verdade, é um princípio que eu quero aplicar para o texto da nossa meditação. Como eu falei, Levítico está falando assim, você precisa se livrar do que era antes, da colheita anterior, para abrir espaço para o novo. E quando nós olhamos o livro de Atos, capítulo 11, se você quiser abrir aí, Atos 11, eu farei a leitura dos versos de 1 a 3, a princípio. Atos 11, de 1 a 3, nós vamos ver uma história no qual pessoas tiveram que viver um processo de mudança na vida delas. Talvez foi um processo suave, mas foi um processo meio que radical, forte. Mas foi necessário para que a igreja de Jesus pudesse prosperar. E diz assim o texto: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Nesse episódio aqui, os cristãos judeus estão sendo desafiados a crer numa nova justificação. O que era antes necessário confiar em sangue de bodes, em sangue de cordeiros, agora eles precisam crer no sangue de Jesus. Esse foi o grande desafio. Eles faziam algo que era tangível, eles tocavam, eles pegavam o cordeiro, imolavam o cordeiro, ofereciam como oferta. Via o sangue do cordeiro correndo, descendo, nós cumprimos o ritual. Agora o ritual não precisam tocar, não precisam fazer. A gente acha que tudo dá certo quando nós fazemos algo. É difícil a gente falar assim: Deus, o Senhor já está fazendo as coisas. Eu preciso crer no Senhor. É o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar. Então para eles também foi um grande desafio. Imagina por séculos estarem habituados com uma tradição. E eles são desafiados a crer que o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro Adão. E eles estão nesse processo de renovação, de ter um renovo na vida espiritual deles, crendo nessa nova forma, nessa nova aliança. E aí, nesse episódio, eles são deparados com uma outra situação no qual é traumática para eles. Eles precisam agora entender que a salvação não veio só mais para os judeus, mas veio para também os gentios. Há uma comunidade tendo que aprender a lidar com a fé de uma forma totalmente nova. Quando eles estão acostumando com o paradigma da graça, aí aparecem os gentios. Pedro está saindo para comer com essa gente. Como assim? Como assim? Às vezes nós estamos acostumando com a nossa vida, e aí vem algo traumático na nossa vida, para propor um crescimento espiritual para nós. A gente fala: como assim, Deus? Como isso pode acontecer na minha vida? E muitos de nós desanimamos, muitos de nós que poderíamos estar preenchendo esses lugares aqui, não estão aqui porque um dia se desanimaram com alguma coisa, com a igreja de Jesus, com alguma coisa da religião, e não entenderam que o caminho de crescimento vai muitas vezes exigir da gente muitas dores, muitos confrontamentos. Mas se a gente quer viver um renovo, nós precisamos abrir os olhos para algo novo, assim como esses homens viveram naquele tempo. A motivação deles aqui era proteger a fé. Eles não queriam que outros costumes, porque eles estavam cansados de ver isso. Houve uma grande divisão, um grande trauma naquela nação. Reino do Norte, Reino do Sul. O Reino do Norte sendo invadido por outros povos, deturpando a religião, a tradição, vindo com outros ídolos. E aquele povo do Reino do Sul, do Reino de Judá, ali em Jerusalém, eles estão protegendo com todo o coração, uma maneira verdadeira. Então entender isso para eles era algo muito difícil para eles. Mas Deus está levando a igreja dele, ao povo dele, para um outro estágio. E às vezes Deus quer fazer isso conosco. Um ano de renovo é para desafiar você e eu. Qual será o próximo andar que nós vamos subir
do nosso crescimento espiritual. O que nós vamos florescer neste ano? Qual é a nova estação da nossa vida diante de Deus? Você já pensou nisso? Qual será o desfecho desse ano na tua vida? Qual será o desfecho? Aonde você pretende chegar? Diante de Deus. A sua tolerância com atenção determina o seu potencial de crescimento. Eu vou repetir. A sua tolerância com atenção determina o seu potencial de crescimento. Quando a gente assiste os filmes de ação ou qualquer outro filme, dificilmente você vai se sentir conectado se a história não tiver alguma trama, alguma coisa dramática para que você possa assistir até o final. Se for contar a história de uma família normal, comum, que viveu bem, que não passou nenhuma dificuldade, fim do filme, você vai falar: não gostei do filme. Não teve nenhuma trama, não teve nenhuma perda, não teve nenhum sofrimento, não teve nenhuma redenção. Nós, seres humanos, precisamos ser tensionados. Nós precisamos viver essa tensão para fortalecer e nos fazer crescer. Se desejamos crescimento, devemos pedir para Deus, sabe o quê? Deus, incremente a qualidade dos meus desafios. Você quer crescer diante de Deus? Quer crescer diante do Pai? Você quer evoluir? Então peça para Deus: Deus, incremente os meus desafios. É meio estranho isso, mas se você parar e você fazer uma retrospectiva da tua vida, você vai ver que o que lhe fez mais crescer foram os momentos de mais dramáticos, de maiores situações de sofrimento, de uma situação em que você teve que alcançar alguém, em qual você teve que evitar um conflito, em que você teve que amar alguém de uma maneira que era difícil você amar. Enfim, dá para fazer uma lista imensa, se você sabe. É preciso ter os olhos abertos para estar preparados para os novos desafios, problemas, adversidades, mas para encontrar oportunidades. Você está preparado para isso? Você está preparado para o crescimento que Deus quer derramar sobre a igreja dele? Voltando ao texto de Atos, há uma grande tensão e há uma grande verdade sendo revelada. Quando tentamos proteger o que era antigo, o novo parece uma ameaça. Quando tentamos proteger o que era antigo, o novo parece uma ameaça. Eles protestaram porque estavam acostumados a uma velha rotina religiosa. Pedro, o que você está fazendo comendo com esses gentios? Traumático. A gente se sente protegido na nossa zona de conforto, naquilo que estamos acostumados a fazer. O que eles não perceberam inicialmente é que aquela tensão estava prestes a fazer eles crescerem. Porque nós sabemos a história. Eles estavam ainda só naquela comunidade judaica, fazendo a transição para um judaísmo cristão. Estou deixando de ser meramente um judeu, agora sou um judeu cristão. Uma transição. Nós somos o povo de Deus, mas agora isso vai expandir, vai alcançar o mundo. Vai haver uma grande expansão, e o propósito de Deus no resgate da sua humanidade, que foi rompido com Adão, começa a ser resgatado em Jesus, para a plenitude do alcance da humanidade para Jesus Cristo. Não que todos vão ser salvos, mas para que o Evangelho possa alcançar todas as pessoas. E Pedro, quando a gente lê o texto de Atos 11, 4 a 17, Pedro está contando toda a história. Ele vai falar: eu estava com um desejo de orar cerca de meio-dia, eu estava com uma certa fome e eu entrei num êxtase, e Deus me deu uma visão em que eu vi um lençol descendo com vários animais, um lençol esticado, preso em 4 pontas, aqueles animais descem e Deus fala: coma, Pedro. E Pedro fala: jamais, isso é impuro, porque segundo a tradição dos judeus, eles não poderiam comer esses animais. Aí Deus fala assim: o que eu purifico, purifico está, e não está mais impuro. Às vezes nós achamos que
nós não podemos ser purificados diante de Deus por causa de certos pecados que nós cometemos, por causa das nossas histórias. Às vezes nós achamos que outras pessoas não podem ser transformadas à imagem e semelhança do Pai, porque elas têm uma marca na vida delas. E Deus está falando para Pedro: eu sou um Deus que purifico todas as coisas. E o mesmo Deus que falou com Pedro naquele dia é o Deus que fala conosco hoje. Eu posso tornar nova todas as coisas, e eu posso purificar todas as coisas, por mais impuro que possa lhe parecer. Ouvindo isso, ouvindo essa história, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Eles escutaram detalhadamente a história de Pedro. Porém, primeiramente eles protestaram. Mas Deus está concedendo uma nova visão a Pedro e aos cristãos judeus. Para entender melhor, veremos Atos 11:13, que diz assim. Atos 11:13. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Mande chamar a Pedro, é Deus, envie mensageiros. Porque Pedro teve aquela visão, mas Deus completa a sua obra quando ele falar a Pedro: vou enviar mensageiros, eles vão te buscar. E aí Pedro é convocado, Deus levado na casa desses irmãos, a casa de Cornélio, e há salvação para os gentios. Um novo tempo, uma nova aliança está sendo inaugurado num processo. E Deus está resgatando todas as pessoas que desejam a servi-lo com integridade, com verdadeiramente um coração quebrantado e que tenha fé nele. O Espírito Santo está tomando essas pessoas para si, porque a obra é de Cristo, é de Jesus, não é uma obra humana, é uma obra do próprio Deus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é Ele que está fazendo a obra, não é você que está fazendo a obra na tua vida. É Jesus, e você precisa crer nisso. Ele está fazendo uma obra maravilhosa em você. Pedro é chamado para consolar, nesse tempo, a família de Dorcas. Quando a gente olha em Atos 9. E é interessante que esse Pedro, que está tomando um caminho diferente daquele que ele tinha, de um homem bruto, do homem que mesmo caminhando com Jesus, ele está diante dos homens que vêm perseguir Jesus, e ele saca a espada, saca uma faca e corta a orelha de Malco. Deus está renovando ele, está transformando ele, porque esse é o homem que Deus está escolhendo para levar o evangelho da graça para muitas pessoas. Aquele homem bruto, aquela pedra bruta, está se tornando uma pedra preciosa nas mãos de Deus, porque ele está sendo renovado na presença do Pai. Esse é o homem que Deus está escolhendo para mudar. Pedro, um homem, um judeu, que estava impregnado numa tradição, mas ele está abrindo os olhos para algo novo. E Pedro é convocado para consolar aquela família. Pedro já curou um paralítico chamado Enéas, e aí esta mulher, uma mulher muito boa na comunidade, ela falece, eles lavam o corpo dela e falam: chame rápido Pedro, muito provavelmente para consolar a família, para fazer um funeral ali. Mas aquele Pedro, aquela pedra bruta, aquele homem foi transformado, porque aquele homem que nega Jesus, aquele homem no final da sua caminhada com Jesus, antes de Jesus ascender o céu, Jesus fala assim: Pedro, tu me amas, cuide das minhas ovelhas. O que foi requerido de Pedro não foi mais: caminhe comigo, porque ele já estava caminhando com Deus, estava caminhando com Jesus. Talvez nós estamos caminhando com Jesus há um bom tempo, mas ainda não tivemos um segundo convite: Renato, tu me amas, cuide das minhas ovelhas, sirva ao meu povo, sirva na comunidade, não apenas frequente os meus cultos, não apenas escute a palavra, mas sirva-me a mim, cuide das pessoas, ame as pessoas, sirva a sua comunidade. Talvez o renovo é isso na tua vida nesse ano, servir com mais profundidade ao reino de Deus. E Pedro, com tomada e ousadia, ele transforma o que seria um funeral numa ressurreição.
Pedro é o discípulo que seguiu e continuou seguindo o mestre. Agora ele prega com autoridade, agora ele cura coxo na porta do templo, agora ele ressuscita mortos. Tudo como fazia Jesus. Tudo como fazia Jesus. Eu, quando olho para a vida da minha esposa, eu posso dar um exemplo concreto, porque a gente tem que ter essa sensibilidade para olhar para as pessoas e ver que Jesus, o Espírito de Deus, está se revelando na instrumentalidade das outras pessoas. Eu, quando conheci a Vi, aquela menina é uma menina bruta, viu? A gente fala que eu tinha que mandar para a escola de princesas. E aí a Vívia, quando você, essa menina não é crente, jamais e a Vívia, eu não seria nem um terço, nem nada do que eu sou como ser humano, se eu não tivesse a Vívia na minha vida, porque ela foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida. E às vezes a gente tem o hábito de olhar para as pessoas e olhar por um estereótipo. Por que eu estou falando disso, Davi? Porque talvez você colocou um estereótipo para você. Eu não participo de tal coisa da igreja, eu não faço isso, eu não sou assim, eu não falo, com autoridade, eu não falo palavra bonita. Você é um ser singular que Deus criou para a honra e glória dele. Você é um ser singular. Não tente imitar os outros, você não precisa imitar ninguém, porque você é único, você é única. Deus quer renovar a tua fé para que você entenda que Deus criou você para um propósito específico. Você não precisa olhar para uma outra pessoa e imitar. Se é para imitar, você tem que imitar a Jesus. Se você ver alguém imitando a Jesus, aí tudo bem, você pode tentar fazer igual, mas não tente ser igual a uma pessoa, tem que ser igual a Jesus Cristo. E Pedro, quando ele começa a pregar com autoridade, quando ele começa a curar, quando ele começa a ressuscitar pessoas, é porque ele entendeu que ele precisava fazer igual a Jesus. Ele entendeu que o poder era de Cristo, era o Espírito que estava nele. Que o renovo nesse ano faça você entender que o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Que faça florescer sobre a tua vida, porque o Espírito de Deus habita em você, e você é o templo do Espírito Santo. E que você não precisa mais ter uma vida medíocre. Você não precisa se contentar mais com o que é bom, mas você vai desejar o que é excelente. Deus quer fazer de você um ser humano excelente. Mas você precisa desejar este renovo na tua vida. Você precisa desejar a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Quando eu olho para Pedro, e ele está em Jope. Jope é o lugar onde Deus conserta as coisas. Deus está consertando a história. Estou abrindo uma oportunidade. Você vai à casa de Cornélio. Você vai ressuscitar. Estou consertando você mesmo, Pedro, porque estou fazendo grandes coisas nessa caminhada com você. Mas tem um outro homem que não se permitiu ser consertado em Jope. Foi um instrumento de Deus, mas não permitiu. Jonas, no capítulo 1, verso 3, diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu de Jope, onde encontrou um navio, onde se destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Jonas poderia ter tomado uma decisão ali em Jope. Deus falou: devo ir para Nínive, e ele quis ir para outro lugar. Ainda assim, Deus pega ele, põe dentro da barriga de um peixe e leva para lá. Ele é usado por Deus, mas quando nós vemos o final do livro de Jonas, Jonas ainda está contrariado. Jonas não entendeu. Deus fez uma grande obra através da vida dele, mas Jonas continua contrariado. E muitas das vezes nós nos comportamos como Jonas. Nos sentimos contrariados, fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, fomos transformados em imagem e semelhança do Pai, mas ainda nós continuamos murmuradores, reclamando das coisas dentro da nossa casa, da nossa família, olhando para o outro, não entendendo que a obra é Deus na tua vida. Quando Deus te muda, você muda o ambiente. E há um paralelo nessa história, porque Pedro, aquele homem bruto, que um dia negou a Jesus, mesmo tendo caminhado tanto tempo com ele, é um homem que está sendo transformado. E a decisão que Pedro toma em Jope é escutar ao Senhor e ir lá realmente pregar aos gentios. Porque Jonas escutou: vai lá e pregue aos gentios de Nínive. E Jonas foi lá, forçado por Deus, mas depois de ver a obra maravilhosa que Deus fez, ainda continuou contrariado.
É preciso ter espaço para o novo, é preciso ter espaço para uma renovação de mente, é preciso ter os olhos abertos para o novo, você precisa abrir os olhos para o novo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Se você deseja ver esse novo, você deseja ver novos milagres, novos sonhos, você deverá abrir espaço para o novo. Aquele povo não iriam ver novos milagres, não ia ver o processo, não iria ver o projeto de Deus, se eles não tivessem escutado Pedro e entendido: Pedro, nós cremos nisso que você me contou e nós estamos abertos. Mas tudo começou com uma decisão, com uma escolha que aqueles homens fizeram. Tudo começou com uma escolha que Pedro fez. E talvez não tenha mudado muita coisa na vida de Jonas, pela escolha que ele fez, de sentir-se contrariado. Tanto que fecha-se o livro de Jonas, poderia ter tido mais histórias sobre Jonas, mas talvez não tinha sentido tê-las. Muito melhor falarmos sobre Pedro. Muito melhor falar sobre esses judeus, que estavam há séculos habituados com uma tradição, e abrir o espaço para o novo na vida deles. Não há avivamento com as mesmas atitudes. Você quer a tua vida viva, você quer renovar a tua vida, não há avivamento com as mesmas atitudes, não há sobrenatural com a mesma intensidade de entrega. Nós precisamos cada vez nos entregarmos mais a Deus. Mas já está 99%, então que seja 100%. Ainda falta algo. Você precisa desejar este renovo na tua vida. Talvez hajam pessoas aqui nessa manhã que estão presas a velhos relacionamentos. Está lá, não consegue se desvencilhar. Pessoas que ainda continuam matando a essência daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Há pessoas que estão presas a velhos lugares, a velhos hábitos, a velhos dramas que viveram na sua infância. Há dolorosas perdas, que eu quero dizer para vocês que não são perdas, mas é Deus que está removendo para permitir o seu crescimento. Aceite algumas perdas que você viveu na tua vida e olhe para o novo de Deus sobre a tua vida. Deixe as coisas velhas irem embora. Tire esta colheita que está no teu armazém e abra espaço para Deus dar uma nova colheita na tua vida. É isso que falou no texto de Levítico. Novamente, eu repito essa frase: a sua tolerância com atenção determina o seu potencial de crescimento. Vou repetir mais uma vez: a sua tolerância com atenção, tensão, de tenso, tolerância com atenção determina o seu potencial de crescimento. Há uma oportunidade para perguntar com humildade para Deus: o que o Senhor quer que eu faça na minha Jope? Assim como Pedro estava naquela Jope, e ele tomou uma decisão, teve uma visão de Deus, e seguiu. Deus está dando uma visão para cada um de nós, neste ano, nesta manhã, e você está no momento de tomar uma decisão, você está em Jope, a sua Jope. O que o Senhor quer que eu faça na minha Jope? Pergunte a Ele. Jonas quis fugir, mas Pedro não. E com Pedro nós aprendemos três coisas. A primeira: não limitem a si mesmos colocando rótulos. Não chame de impuro o que eu purifico. Não chame de impuro o que eu purifico, assim diz o Senhor. Não coloque rótulos em você. Sabe quem você é? Um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos amou de tal forma, que Ele olhou para a nossa vida, Ele não esperou que nós fôssemos perfeitos, e Ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você. Ele é um Pai que não espera com que nós façamos as coisas certas, mas Ele já fez a coisa certa. A nossa conexão com o Pai não é uma conexão que nos leva para perto dEle por causa das obras que nós fazemos, mas é por causa do coração que nós temos diante dEle. Quando nós o adoramos,
Nós, muitas vezes, estamos diante de uma realidade em que nós estamos vivendo muitas coisas que não agradariam o coração do Pai. Mas o que nos aproxima do Pai não é as obras que nós fazemos. As obras são meras consequências do teu amor que você tem com o Pai. Muitas delas talvez você faça para ocupar o teu tempo, para parecer uma boa pessoa. Mas o que Deus quer é o teu coração. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Mas não coloque rótulos em você. Não se diminua diante da presença do Pai. Porque o Pai tornou-se carne, veio a este mundo e morreu pela minha e pela tua vida. Ainda nós sendo pecadores. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas eu já fiz isso. Mas diga, tenha um caráter e uma identidade em Cristo. E também não rotulem as pessoas. Essa é a verdade que eu aprendo, uma das 3 verdades que eu aprendo com esse texto de Pedro. Ele não se limita colocando rótulos. Ele entende a palavra de Deus, ele entende o chamado de Deus. A segunda verdade que eu aprendo é: não sejam leais a uma mentira. Pedro não se intimidou com o primeiro protesto. Ele se arriscou e contou a verdade, independente das consequências. Nós sabemos o desfecho da história, mas talvez quando Pedro começasse a contar para aqueles judeus por que ele estava fazendo aquele caminho, aquela nova trajetória, porque ele estava comendo com os gentios, por que ele foi à casa dos gentios, talvez na hora final que ele contasse, ele poderia lembrar-se da história de Estevão. Estevão foi apedrejado, foi renegado, mas o espírito de ousadia, uma convicção tão grande de Pedro, ele não pensou, vou falar algo aqui para fazer um meio de campo aqui e ficar bem com a galera aqui. Porque muitas das vezes a gente quer ficar bem com o pessoal. Mas ele não foi leal a esta mentira, porque era uma nova verdade que estava sendo colocada diante deles. Há um novo caminho, há uma nova aliança, há um novo povo a ser alcançado, há uma nova realidade, há um novo desafio para a tua vida, há um novo desafio para a minha vida. Não sejam leais a uma mentira. O que Deus colocar sobre a tua vida, você tome posse e vá adiante, porque é Deus que está falando com você. Se você tem intimidade com o Pai, se você busca o Pai em oração, na leitura da palavra, na sua disciplina espiritual, Deus vai falar com você. Meus irmãos, eu estava, nesses dias, tiramos alguns dias de férias, e a gente estava na praia, e eu me conecto muito com Deus quando eu estou lá. Eu vou entrando no mar e vou começando a orar, e teve algo que eu pedi muito para Deus. Falei: Deus, eu não quero mais ter esse tipo de pensamento, sentimento. Em nome de Jesus, Deus, eu não quero, Pai, eu não quero, eu declaro, eu não quero. Meus irmãos, parece que Deus removeu isso de mim. Porque eu pedi com muita sinceridade. Eu posso falar, eu pedi com muita sinceridade. Não foi assim: ah, Deus, tira essa vontade de mim, mas eu gosto de fazer isso. Não foi assim. Deus, eu não quero isso para a minha vida, eu quero mudar isso na minha vida. Eu estou caminhando com o Senhor, e agora esse ano eu quero mudar isso na minha vida. Tira de mim isso do meu coração. Deus está fazendo uma obra na minha vida, e Ele não vai parar, porque quando eu fechar os meus olhos, ainda seria uma obra inacabada nas mãos do Senhor. Mas eu tenho que ter essa convicção, mas eu preciso buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para que Ele tire essas mentiras da nossa vida. Nós precisamos ser leais a Deus e não às mentiras que nós estamos defendendo no nosso coração. Tirar esse rótulo, essa máscara que muitas vezes nós vivemos. Pobre, cego, nu, pecador. Sem Jesus, é a graça de Deus que nos transforma. Nós carecemos da glória dEle, da graça dEle. A terceira verdade: não se atrase, não se atrase. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Se você se agarrar ao velho, a bênção de ontem, você perderá o milagre de hoje e de amanhã. Se você ficar agarrado às coisas velhas, as bênçãos que aconteceram ontem, porque Pedro poderia muito bem se agarrar às coisas que até então ele tinha vivido,
Mas Pedro não faz isso. Ele não se agarra à bênção de ontem. Ele vai adiante e ele se depara. Ele ressuscita uma mulher. Ele alcança os gentios. Ele é um instrumento de Deus para começar um novo tempo na igreja do Senhor. Aliás, para ser igreja. Porque até então era só judeus. Mas ele abriu. Ele abriu mão. Ele vai, escuta a voz do Senhor. E por causa da bênção de ontem não o reteve. Não se atrase, você perderá um milagre que Deus quer fazer hoje e amanhã na tua vida, se você ficar agarrado às velhas coisas na tua vida. Isso aqui não é conversa de vamos fazer uma pregação aí, você veio na igreja. Hoje, essa manhã, pode ser um divisor de águas na tua vida, mas não é o poder da minha palavra. O Espírito te convida também, Deus te convida, mas você vai ter que tomar essa decisão, você tem que tomar essa escolha. Se você quer fazer desse ano um ano de renovo na tua vida, você precisa tomar uma decisão na tua vida. Não se atrase, não se atrase, não se atrase. Deus quer fazer uma obra por completo na tua vida, o Espírito de Deus quer transformar tudo, quer fazer você uma nova criatura de glória em glória. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa avaliar as áreas da tua vida que não estão boas, onde precisa agir do Deus, onde você precisa ser transformado e tomar uma postura e falar: Deus, eu quero mudar, eu não quero me atrasar, porque eu quero viver os milagres que o Senhor tem para hoje na minha vida. Não fique apegado porque um dia Deus te salvou, é lindo, justificou, mas precisa ter um caminho de santificação. Você quer só ser salvo? Aí você fala assim: Renato herege, que absurdo. Deus quer usar a tua vida, Deus quer fazer com que você faça parte dos planos dEle, Deus quer que você seja o instrumento das mãos dEle para fazer milagres, para transformar vidas. Deus, Ele falou assim, Jesus ascende ao céu, Ele falou assim: eu vou mandar o meu Espírito, o Espírito estará sobre a igreja, e a igreja irá proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja será o instrumento para a revelação do meu reino, da minha graça, do meu amor, do meu poder, da minha autoridade. Se o Espírito de Deus está sobre você, esse poder está sobre a tua vida, não porque é um poder das tuas mãos, mas é o poder do Espírito que habita na vida dos seus santos. Não se atrase. Não é desvalorizar o velho não é ruim, mas o novo chegou. O novo chegou, declare: o novo chegou. É ano de renovo. Essa é a visão que Deus deu para essa igreja. Deus deu uma visão: acolhimento, engajamento, transformação. Nós vamos acolher pessoas, nós vamos aprender a receber as pessoas. Essa porta vai ser aberta aqui, mas não vai ter porta aberta no final. As pessoas não vão mais entrar e ir embora, não serem percebidas aqui. Deus vai usar a nossa vida, nós vamos acolher as pessoas, nós vamos receber as pessoas vão se sentir amadas, as pessoas não vão querer ir embora, porque nós vamos estar engajados. Aqueles que estão sentados, estão como espectadores, vão passar a falar assim: eu quero trabalhar, eu quero agir, eu quero servir, porque você vai ser transformado. O resultado será uma transformação, porque você foi renovado, renovada. Amém? Vamos ficar de pé? De todo o coração, toda a sinceridade do teu coração, com toda a sinceridade do teu coração. Quem deseja ser renovado, a tua fé, tá bom, tá indo bem, então Deus, continua renovando isso na minha vida. Mas quem quer viver uma renovação, para viver uma transformação, que é contínua na vida do cristão, quem deseja, eu desejo, Pai, estou declarando diante dos meus irmãos, Pai, eu preciso, Pai, eu careço, eu necessito, Deus, Jesus, eu preciso, porque o Senhor sabe, Pai, de todas as minhas falhas, o Senhor sabe de todas as minhas limitações, o Senhor sabe dos meus pecados, Pai, o Senhor sabe das minhas lutas, Pai. Não é porque eu estou aqui nessa frente, aqui, pregando nesse púlpito, que eu sou melhor do que qualquer pessoa que esteja aqui dentro, que qualquer pessoa lá fora, Pai. Eu preciso da Tua graça, Jesus. Eu preciso, eu necessito, Pai. E tem pessoas aqui, Pai,
Tem pessoas aqui que também estão com o coração, Pai, dizendo: Pai, eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu preciso, me ajuda, Jesus, me ajuda, Pai. Tem pessoas aqui, Pai, nessa manhã dizendo que precisam, Pai, ter forças, porque elas não têm as suas próprias forças, Pai. São pessoas que estão espiritualmente como paralíticos, Senhor Deus. Estão desenganados na sua vida espiritual. Estão vivendo uma vida, Pai, só de aparência, Pai. E essas pessoas estão dizendo: Pai, eu preciso, Pai, eu quero ver o milagre, Pai, eu quero ver a glória do Senhor, Pai. Abra os meus olhos espirituais, porque eu só estou vendo, eu estou sendo cético, eu só vejo as coisas do mundo, eu só vejo a política, Pai, eu só vejo as coisas do consumismo desse mundo, Pai. Eu só tenho me agradado com coisas que amanhã eu tenho que ir lá buscar de novo. Eu estou como aquela mulher samaritana, Pai, mas quando nós encontramos Jesus, nós somos transformados igual ela. E Jesus fala: se você beber da água da fonte, da verdadeira fonte que sou eu, você jamais voltará a ter sede. Sacia o coração dessas pessoas, Deus. Dê forças, Pai, para aquelas que declaram no seu coração agora, Pai, que precisam do Senhor, Pai, para não se atrasar, Pai, para não se limitarem colocando rótulos em si mesmas, Pai, para que elas não estejam apegadas à mentira, Senhor Deus, e sejam leais ao Senhor, Pai. Nesta manhã, Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, clamamos ajudas, ó Pai, ajuda, Pai. Nós queremos abrir os nossos olhos para o que é algo novo para as nossas vidas, Pai. Pai, dê novidade de vida para os nossos jovens, Senhor Deus, para que levante, Pai, líderes, Pai, para que eles não só, Pai, sejam líderes aqui dentro da casa do Senhor, mas sejam pessoas de influências lá fora, Senhor Deus. Não só jovens, Pai, para adultos, Pai. Faça com que os nossos velhos tenham visões, tenham sonhos, Pai, para que eles profetizem, assim como diz a Tua palavra, Senhor Deus, Pai, para que nós possamos viver comunitariamente um avivamento verdadeiro, Pai, neste lugar, Pai, e todos possam ser alimentados com a palavra do Senhor, que todos possam sentir a Tua santa presença nesse lugar, Pai. Não faça somente nas individualidades, Pai, mas faça comunitariamente, Pai, para que todos nós possamos ver a glória do Senhor agindo na nossa comunidade, na nossa família, Pai. Que nós tenhamos sede da Tua presença, Pai, que nós tenhamos sede do Teu renovo, Pai, que nós tenhamos sede da Tua santa presença, que a nossa vida seja uma vida de devocional, seja uma vida de leitura bíblica, seja uma vida de oração, Pai, mas seja uma vida de entrega genuína do nosso coração à Tua santa presença, Pai. Quebranta corações, Pai, quebranta, Pai. Há pessoas neste lugar que estão sendo céticas, Senhor Deus. Pai, Deus, quebranta esses corações, Senhor Deus, quebranta, Pai, porque não entenderam a mensagem da cruz, Senhor Deus, estão achando que estão por completa, Senhor Deus, estão se apegando à sua suficiência, a si próprio, Senhor Deus. Pai, quebra todo espírito de orgulho, de vaidade, Deus. Deus, Pai, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja, então nós vamos orar, Pai, nessa manhã, Pai, e você começa a interceder do Teu lugar aí. Intercede, porque tem pessoas que precisam ser renovadas na presença do Pai. Tem pessoas que precisam ser purificadas dos seus pecados cada dia mais. O sangue nos lavou de todo pecado, mas tem pessoas que precisam se desgarrar dos seus pecados. Não porque o sangue não foi suficiente, mas porque precisam ser renovadas nessa manhã. Há um compromisso espiritual com o Senhor. Talvez precisam de conversão. Talvez sejam simpatizantes do Evangelho, mas precisam se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, se derramar na presença do Pai. Deus, nós te pedimos, nós clamamos o Teu santo e bendito nome. Muda, transforma, Pai, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, Pai, mas nós todos declaramos, precisamos da Tua graça e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. E para aqueles, Pai, que têm caminhado fielmente, Pai, nos Teus caminhos, Pai, estamos aqui assinando de novo esse contrato de renovo, da alegria de Te servir com integridade, Pai, com santidade, Pai, mas para não nos exaltarmos diante dos outros, Pai, mas para dizermos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para abençoar aqueles que precisam, Pai, porque um dia nós estivemos na condição deles, Pai, caminhos duvidosos, vacilantes, mas nós que estamos firmes no Senhor, Pai, que sejamos verdadeiramente instrumentos do Senhor. Tira o comodismo do nosso coração, Pai, e faça multiplicar a Tua obra na Tua igreja, em nome de Jesus, e juntos nós dizemos amém. Aplauda ao Senhor. Podem se assentar.
Tenho 2 avisos para vocês. O que acontece no próximo final de semana? Vamos lá. Aniversário da igreja. Sábado nós temos o quê? Batismos. No domingo, culto pela manhã. No culto à noite, na celebração, nós teremos o Trio Tris. Quem se lembra do Trio Tris que veio aqui? Ó, eu confesso, eu gosto pra caramba, viu? Uma bênção esses irmãos. Vai nos abençoar muito com louvor. E na segunda-feira nós temos o nosso aniversário, pastor Ed, né? Pastor Ed, Edivaldo. Vai ser bênção para nós. Então, não deixem de vir. Está lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Venham, participem, celebrem. É a nossa igreja. É a tua igreja. Venham celebrar. Então, próximo final de semana, sábado, batismos. Quem gosta de ver batismo? Eu amo ver batismo. Tem gente que vai se batizar aí? Tem gente aí, ó, opa. Fica de pé, vai, fica de pé. Fica de pé aí, fica de pé. Irmãos, fiquem de pé. Esses irmãos vão se batizar. Ó, é um tempo de alegria. Deus abençoe a vida de vocês. Dia 11 de fevereiro, no outro sábado, nós temos encontro de liderança, às 18 horas. Quem deve vir? Líderes instituídos, líderes reconhecidos e líderes em potencial. Então, na verdade, dá para pôr todo mundo. Todo mundo está com potencial de estar. Então, líderes instituídos. Nós sentimos faltas de vocês na última reunião. Tivemos uma presença, mas faltou pessoas aqui que são líderes dessa igreja. E nós precisamos renovar. Nós precisamos viver um tempo novo. Você precisava estar presente aqui, você não esteve. Você fez falta. Líderes reconhecidos pela igreja. Você se sente reconhecido? Você é um agente de influência nessa comunidade? Você precisa estar aqui. E líderes em potencial. Eu tenho ideias. Eu quero um dia servir, um dia eu quero liderar. Venha. Porque o tempo de preparo leva um processo. Então, se você deseja um dia ser um líder, se você quer ser uma pessoa de influência, participe do nosso encontro de liderança. Amém? Dia 11 às 18 horas. Esses são os nossos avisos. Tem algum aviso mais? É isso? Vamos lá, 10h15 nós vamos ter a nossa EBD. E aí fica a nossa convocação. Se você não participa da EBD, eu te convoco. Não vá embora. Participe, seja abençoado. Se você não participa de um pequeno grupo dessa igreja, voltar aos PGs todas as quartas-feiras. A nossa visão dessa nossa igreja é uma família que trabalha em pequenos grupos. Então todos os nossos encontros são primordiais para o nosso crescimento espiritual. Amém? Deus abençoe, um bom domingo, boa EBD para vocês.